Assim, Pedro, as duas vertentes que você traz são absolutamente verdadeiras. A criminalidade ela aumentou no Brasil como um todo. E um outro dado de realidade é que houve sim a migração do Sudeste para o Nordeste buscando novos campos, Novos mercados. novos mercados, né? Inicialmente foram a Fortaleza, fizeram de Fortaleza um ponto de tráfico internacional. Até pela proximidade, né, com outros países. E, óbvio, aí a gente pensa assim, a Bahia é o maior estado do Nordeste. A Bahia é cruzada por diversas rodovias. A Bahia tem uma área de litoral gigantesco de mais de 10 mil quilômetros. Então, é muito difícil ficar à parte, apesar de todo o esforço que nós gostaríamos de poder blindar a Bahia dessa realidade. E a violência, ela é uma questão multifatorial, não é? O trabalho das polícias, ele é intenso. Entretanto, tem outros fatores que se nós não observarmos e não começarmos realmente a focar, e são todos, Pedro, de médio e de longo prazo, não tem nada rápido, é muito difícil. Então, quando foi que a gente começa a ver essa primeira migração? Eu estou te falando mais ou menos ali por 2000, 2001, quando a gente começa a ter as primeiras rebeliões no Sul e começam a adotar medidas muito contundentes, levando para presídios federais as grandes lideranças. Depois, elas precisam sair de São Paulo e precisam vir aqui para o norte, para os presídios do norte, e depois, em algum momento, eles são soltos. E aí, quando eles voltam, é aquela história de conquistar. E aí tem um outro dado de realidade que a gente não fala. Bom, a organização criminosa, ela quer lucro. Se ela vem para a Bahia, é porque ela está tendo uma quantidade de usuário maior. E aí eu fico absolutamente chocada, né? Porque eu me lembro quando eu estava em delegacia de polícia, quando a gente via, assim, conseguia prender alguém que tem um dono de uma boca de fumo e tal, assim, um grande cara da boca de fumo, o cara tinha 100 mil. Hoje, Pedro, quando a gente faz a apreensão, a gente fala de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O volume de dinheiro e o volume de drogas é realmente gigantesco. Então, pensar que o uso da droga não se popularizou é um ledo engano. Infelizmente, é fato, aumentou o mercado consumidor. E você sabe onde a gente percebeu muito essa mudança? Durante a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas que estavam no Sudeste empregadas perderam o emprego em razão daquela modificação, voltaram para o interior e voltaram com os hábitos que utilizavam lá. Então, nós conseguimos perceber essa modificação também da violência no interior do estado. Porque as pessoas voltaram e usavam drogas. Bom, se você usa, tem alguém que vai vender. Então, o cara às vezes vendia ali uma coisinha pequena, ele vai ganhando corpo. Enfim, infelizmente também as maiores organizações criminosas começaram a fomentar, inclusive com dinheiro e com drogas. É tipo assim, eu estou bancando para que você consiga obter esse domínio territorial. E quando é que a gente pensa, por que tanta morte, né? Por que esse número grande de crimes violentos, letais, intencionais, apesar de termos diminuído já de 2022 com relação a 2021, e este ano nós estamos com diminuição também, porque quando a gente percebe, a gente vai olhar os bairros, é exatamente onde está a briga para tomar aquele território. É onde acontecem as disputas e são resolvidas, infelizmente, desse modo mais cruel. Percebe? Então, assim, bom, como é que a gente pensa, como é que a gente vai se preparar? Bom, vamos focar nas operações policiais, vamos tentar fechar as nossas fronteiras, mas para mim o principal de tudo é vamos descapitalizar essas organizações criminosas. Porque quando eu faço uma operação, a gente faz e a gente aprende. Uma operação simples, 400 mil reais numa conta de um, 300 mil reais na conta de outro. Aí eu pensando, gente, eu vou trabalhar quantos anos da minha vida para ter esse dinheiro? Vai chegar que eu nunca vou ter. E a gente vê de pessoas muito simples, né, que não teriam como construir esse patrimônio, para a gente é muito claro, e por isso nós estamos focando na questão da lavagem de capitais, porque eu preciso bloquear esse dinheiro. Eu preciso prender o indivíduo que está ali, eu preciso apreender a arma, mas, para além disso, o mais importante, eu preciso com que ele não tenha o dinheiro para repor. Porque senão a roda gira, ele vai ser preso, quando ele sair, ele já está devendo porque ele não perde, o traficante ele não perde dinheiro, o cara que foi preso, ele vai ter que sair, quando ele sair ele vai ter que fazer dinheiro para pagar aquele valor que ficou, ou algum familiar dele vai ter que pagar. E aí, ainda tem, né, desculpe doutora, mas ainda tem toda uma questão de advogados criminais que cobram super caro e que tem esse nicho. Sim. Né, do traficante, porque sabe que o traficante tem a grana, paga, porque ele sabe que ele precisa de um bom advogado que tire ele, que mantenha ele ativo no comando, né?
E aí ele deve muito dinheiro também ao advogado, não é isso? Sim. Alguns advogados, inclusive, já ficam com um cartão específico do bandido. Cartão de crédito? Cartão de crédito, de bancário, quando ele vai preso, para ele poder sacar e o dinheiro, tipo assim, já é o dinheiro reservado para que consiga fazer a defesa e consiga retirar ele. Olha só. Então aí por isso que o nosso trabalho ele tem que ser muito rápido, Pedro, e muito específico, porque eu tenho 24 horas para provar que você foi preso com uma arma, mas você é responsável por vários outros homicídios, percebe? Porque hoje também é uma tática, o grande proprietário da boca de fumo, ele não fica com a droga com ele. Ele não faz isso. A droga vai ficar com terceiro, com outro, enterrada em algum lugar. Então, quando você pega ele, normalmente você não tem quase nada. Ou se ele tiver um mandado de prisão em aberto, ou às vezes ele tem uma arma que ele usa, vamos dizer assim, para sua proteção pessoal. Não aquela arma que ele vai entrar em conflito, porque quem vai matar para ele é outrem. Só que aí, nesse período entre a apresentação pela polícia militar ou pelo policial civil, a lavratura do flagrante e a audiência de custódia, eu preciso conseguir trazer elementos. Ele não solte não, pelo amor de Deus, porque esse rapaz, ele caiu aqui agora, mas ele tem muitos e muitos outros crimes que eu preciso, inclusive, dele preso, para que as pessoas reconheçam e eu consiga materializar esses delitos dele. Então, eu brinco assim, que é uma corrida contra o tempo. E por isso que nós estamos fazendo o levantamento de todos os principais traficantes, solicitando os mandados, porque assim, olha, quando ele cair com alguma coisa, e aí tem um outro dado também, viu, Pedro, que eles já aprenderam que alguns estados dão para ele uma espécie de proteção maior. Então eles saem daqui e eles vão para o Sudeste e de lá eles comandam o tráfico daqui, porque hoje em dia, inclusive, eles vão e por exemplo, eu quero que mate fulano, e a morte de fulano é filmada. Você já deve ter visto passar na internet alguma coisa assim, onde mostram execuções. Infelizmente, né? Porque o pessoal... Infelizmente, porque a TV tem se alimentado disso, apesar, né, de botar um negocinho craqueladozinho na imagem, para não chocar tanto. Choca, você ouve grito, você ouve tiro. E pior, os que aparecem você não pediu e mandam para você pelo WhatsApp, né? E tem esse outro fator que é o terceiro que, né, a gente às vezes não menciona, que na hora que você está mostrando, alguém mandou matar. Então o cara que mandou matar, ele falou, tá vendo aí, ó, como eu sou? Eu mando mesmo, tá vendo aí, ó, matou, todo mundo já viu. Isso gera um temor nos outros, obviamente, um medo, e ele vai sedimentando o seu espaço. E ele não precisa estar fisicamente aqui. Porque hoje, com a tecnologia, ele consegue fazer isso distante. Então... Mas não deveria. É isso que é estranho, né? Porque, tipo assim, o cara dentro de uma penitenciária, teoricamente, ele tá incomunicável. Era para ser. Mas, de fato, nós ainda temos algumas fragilidades com relação a isso. E o que acontece, doutora? Qual é o... Assim, porque fala assim, bloqueio de sinal de celular, né? Tem revista íntima... Tem tudo. E os caras continuam falando no celular lá dentro. Quem mora do lado de um presídio não consegue falar no celular porque a pessoa tá livre, mas mora do lado. Aí tem bloqueador de celular, a pessoa não consegue. O outro tá lá dentro, tá falando no celular, como é que pode isso? São investimentos que são muito necessários de serem feitos. Uma tecnologia para fazer o bloqueio efetivo. Por exemplo, a construção. As nossas cadeias elas são muito antigas, mas as novas construções são feitas com celas sem tomada. Para que eu preciso ter uma tomada numa cela? Ah, porque ainda tem isso, é? Tem tomada. Tomadas. Então, aí as pessoas contrabandiam de alguma forma, seja através dos familiares, enfim, seja de alguma outra forma, por arremesso, enfim, e conseguem pegar o equipamento e aí utilizam mesmo. E aí, enfim, aí quando se faz a revista vai achar. Mas até então, o dano que essa pessoa causou estando, né? E por isso que se pede muitas vezes, tem que passar por um presídio federal. Por quê? Um presídio de segurança máxima, porque nesse tipo de estabelecimento prisional é muito mais rígido. Entretanto, pela própria legislação, porque o objetivo do indivíduo estar preso, Pedro, é ele ser ressocializado. Ele não pode ficar ad infinito. Ele vai ter que ficar... Mas desculpe, não seria também, além dele ser ressocializado, também manter ele longe da população de bem? Tipo, o cara é assassino, tudo bem, ele tem que ser ressocializado, né? Mas, em primeiro momento, ele não pode ter o direito e o risco de oferecer perigo a outras pessoas, já que ele é um assassino.
Ok. Não é isso? Não seriam as duas coisas? Não, concordo, você está perfeito, é exatamente isso. O grande desafio é como você consegue provar de que ele lá dentro ele continua mandando no crime, como é que você configura isso, porque você não vai ter testemunha dentro do presídio, esqueça. Sim. Nenhum parceiro dele, nenhum colega de cela Vai caguetar. Esqueça, né? Então, assim, através de uma apreensão, às vezes de um celular, às vezes de uma prisão de um indivíduo que fala que quem deu a ordem já aconteceu, nós já tivemos situações aqui de sequestro, onde nós fomos fazer a prisão e a gente foi rastreando e estava dentro do presídio. Então, isso, infelizmente, ainda acontece. Então, nós precisamos fortalecer a não comunicação dos indivíduos que estão lá. E aí que eu estava te falando é assim, o presídio de segurança máxima, ele tem um prazo para ficar, porque para ele manter, para o juiz deferir, autorizar que ele continue, porque obviamente que esse cara tem um advogado que está ali o tempo todo olhando, olha, vai acabar, vamos tirar, ele já se arrependeu dos seus males, ele não representa mais nenhum perigo para a sociedade. Você tem que trazer isso configurado. E olha o desafio, Pedro. Então, eu tenho um grande traficante que tem um poder financeiro, porque quando ele é preso, é a mulher, os filhos, enfim, as outras pessoas, elas continuam soltas e elas estão fazendo a máquina girar financeiramente, percebe? Então, ele lá de dentro, ele dá a ordem, bom, e eu, quanto polícia aqui fora, eu preciso conseguir configurar elementos para dizer para o juiz, olha, isso acontece, porque vai lá para mim, para a Polícia Civil, para que a gente junte um relatório e diga, fulano está preso, o advogado ele está pedindo para soltar, mas ele continua determinando crimes, ele está fazendo isso e isso e isso. É um grande desafio, né? Grande. Porque a gente percebe e sabe realmente do medo das pessoas que estão aqui de dizer que foi fulano que deu a ordem de matar, porque ele falou, se eu falar isso daqui a pouco eu vou ser morto, ele vai de lá dentro, porque ele sabe que ele consegue ter uma capilaridade, né? E aí, infelizmente, também é um dado que a gente precisa divulgar, que nós temos, infelizmente, profissionais e profissionais, como nós temos alguns advogados que se servem para fazer, né? Obviamente que é uma minoria e tem um extremo respeito pelo serviço dos nossos advogados e tem que ser assim, mas infelizmente, como em qualquer profissão, a gente tem também alguns que se prestam a fazer um serviço que não é o adequado e isso às vezes sai aí no Fantástico, enfim, os programas que a gente vê e que, infelizmente, mandam os recados e que fazem esse tipo de comunicação com quem deveria estar recolhido. Agora, um advogado desse, um profissional desse, ele não estaria também cometendo um crime? Ele não poderia ser preso por exemplo, levar um celular? Sim, pode, chega Isso costuma acontecer ou é mais difícil ele ser advogado? É mais difícil porque a profissão de advogado, ela exige que você tenha algum nível de privacidade com o seu cliente, que faz parte do processo, mesmo até para poder traçar a estratégia de defesa, para que ele tenha liberdade para poder contar detalhes que, obviamente, ele não vai querer trazer no bojo do processo, percebe? Uhum. Então, isso também te dá, e aí entra, por isso que a gente busca fortalecer muito a questão ética, né? Porque o advogado precisa entender que ele não pode fazer aquilo. Mas, infelizmente, Pedro, a gente já ouve falar, já não é um fato tão extraordinário de pessoas que são colocadas nas faculdades e que têm os seus estudos de direito custeados, inclusive por organizações criminosas, para que saiam e depois façam esse tipo de defesa. Observe como são as estratégias, porque é a sociedade como um todo, né? Porque a gente pensa, poxa, como é que a gente vai fazer agora para evitar isso e não prejudicar os bons profissionais, percebe? Sim. A própria OAB, ela tem uma preocupação e um cuidado com a comissão de ética, mas também é muito difícil, porque como é que você pode dizer que aquela conversa que a gente teve não foi realmente com relação à defesa ou que eu estava fazendo algum tipo de conexão? Então, acontece sim, existem apurações nesse sentido e prisões feitas, mas é óbvio que é um processo demorado e que precisa arregimentar um elemento probatório muito robusto para conseguir provar de que aquela conversa, como outro dia, eu também vou falar isso porque já ficou notório, saiu até num grande programa aí nacional, onde um dos maiores criminosos daqui do Brasil, ele conversava com um advogado em código e as equipes policiais foram monitorando e conseguiram depois decifrar o código e aí percebeu que o custodiado ele estava dando as orientações e as diretrizes para o advogado, que por sua vez passava para outras pessoas, percebe? Garoto de recado. Mas é um trabalho de formiguinha. Meu